Olá, eu sou a Vivian e nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas recomendações de boas práticas para nomear um arquivo. Mas antes de começar a falar sobre isso, há 10 meses atrás eu fiz essa enquete aqui no meu canal no YouTube, fazendo essa pergunta: você faz uso de underline, letra maiúscula, espaço em branco entre as palavras, acento, cedilha ou símbolo para nomear um arquivo? E eu não fiquei surpresa com o resultado da enquete, porque eu sei pelo treinamento que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, ensinando as pessoas a publicarem um arquivo num site institucional, num portal, eles renomeiam de forma que não segue um padrão, que eu sempre falo para eles que eles devem seguir um padrão de acessibilidade, que eu vou falar sobre isso durante esse vídeo. Então aqui, ó, 18% falou sim, eu faço uso de todos eles. 71% falou que faz uso de algum deles. Então eu tenho aí, ó, 89% das pessoas que não adotam o que é recomendado como boa prática para nomear arquivo. E apenas 12% eu fiquei feliz com essa quantidade, 12%, né, votou aqui que não usa nenhum dessas opções que eu citei acima. Então o que eu quero com esse vídeo é que você, ao final desse vídeo, passe a adotar, né, um padrão recomendado para nomear arquivo, um padrão que eu falo que é um padrão de acessibilidade. Depois que você assistir esse vídeo, a não usar nenhum desses itens aqui, tá? Então não use nenhum desses itens e eu vou explicar o porquê. Eu estou aqui numa página do Governo Federal, chama Governo Digital. E uma cartilha que é essa aqui, que a gente chama de EPWG, que é Padrões Web em Governo Eletrônico, tem essa cartilha de codificação. Aqui na cartilha de codificação, depois você pode estar dando uma lida nela, tem essa opção aqui, ó, o item 3, 3.6. E eu vou te mostrar aqui o que diz essa cartilha, que é o que eu sigo desde 2016. Vamos lá aqui no item. Aqui, ó. Aqui o item 2, no 3.6 o 2. Nome do arquivo deve ser relacionado ao conteúdo. O nome do arquivo a ser baixado deve estar de acordo com o conteúdo do documento. Ou seja, você não usar nome genérico, por exemplo. Você vê muito, a pessoa vai renomear um arquivo e coloca o nome planilha, ou coloca então apresentação, ou documento, ou usa arquivo. Para quem vai receber esse documento, é um nome tão genérico que não dá nem para ter uma ideia do que tem dentro daquele conteúdo. Por exemplo, vou abrir aqui o bloco de notas para exemplificar. Vamos dizer que o seu documento é o relatório de atividades aí do mês de fevereiro. Então, você vai usar assim, relatório, atividades, fevereiro. Vamos dizer que é um ODT, um arquivo aí do editor de texto do LibreOffice. Então, quem receber esse relatório sabe que é um relatório de atividades de fevereiro. Você pode até complementar se esse relatório for seu. Por exemplo, vamos dizer que o relatório é meu. Todo mês você precisa enviar um relatório das suas atividades para o seu chefe. Então, você pode estar colocando relatório, atividades, fevereiro, Vivian. Agora vamos continuar aqui. Então, eu não usei um nome genérico. Depois, nomes compostos devem ser separados por hífen, que é o tracinho. Você nunca vai usar espaço em branco ou underscore, que é o underline. Então, aqui no nome do arquivo, ó, eu separei as palavras, ó, relatório, atividades, fevereiro, Vivian, e usei o tracinho, tá? Nunca usar o underline, que é esse aqui, o underscore, ou deixar espaço em branco. Então, nome de arquivo, você vai usar nesse modelo. Então, Vivi, o que eu devo usar para nome de arquivo? Letra minúscula, sempre letra minúscula, eu vou falar o porquê. O traço para separar palavras ou número. Você também pode usar número, por exemplo. Relatório Atividades Fevereiro 2021, Vivian. Então, eu tenho um nome que está de acordo com as recomendações de boas práticas para nome de arquivo.
As pessoas com deficiência visual usam programas para fazer a leitura da tela. O programa ele entende que o traço, que é o hífen, é um espaço. Então, quando ele for ler esse arquivo aqui para a pessoa com a deficiência visual, ele vai ler fazendo uma pausa. Por exemplo, ele vai ler relatório, atividades, fevereiro 2021, Vivian.odt. Ele vai ler aqui o nome do arquivo. Imagina se isso aqui tiver tudo junto. Vai dificultar um pouco a leitura, porque as palavras estão todas juntas. Então, por isso, você vai usar o traço. E se você usar o underline, o que acontece? O programa lê o underline, ele vai falar sublinhado. Então, quando ele for ler esse arquivo para a pessoa com a deficiência visual, que está usando um programa de tecnologia assistiva, ele vai ler relatório, sublinhado, atividades. Olha o tanto que fica chato ficar ouvindo toda vez que aparecer um underline, ficar lendo sublinhado, atividades, sublinhado, atividades, sublinhado, fevereiro, sublinhado. Olha o tanto que fica chato. Hoje você sabe, a partir de hoje você assistindo esse vídeo, você sabe que o programa faz essa leitura. Ele entende que o hífen, o traço, é um espaço, então ele vai dar uma pequena pausa na leitura do nome do arquivo. Então, por isso, você vai usar apenas aí o hífen. Vamos ver agora na prática. Como é que eu testo isso? Deixa eu pegar aqui uma outra página que eu encontrei aqui, que foi usado o underline aqui, ó. Para você fazer um teste, você pode instalar uma extensão no Google Chrome, que é o Chromevox. Eu já tenho ele instalado aqui. Eu vou clicar aqui em mais ferramentas, extensões e vou ativar ele. Que é esse aqui, ó, Screen Reader. Eu vou ativar, eu vou clicar aqui. Pronto, ele está ativado. Agora, tudo que eu clicar, ele vai começar a fazer a leitura. Veja só como ele vai ler esse nome desse arquivo. Application /pdf anexo _retificacal _vagas disponíveis.pdf 134 kilobytes. Viram só, pessoal? Deixa eu desativar aqui novamente, para não ficar lendo, fazendo a leitura. Vou desativar. Viu só como ficou chato? Imagina uma pessoa navegando pelo seu site e ele chega aqui na página onde tem um arquivo e ele está nomeado, e ele foi renomeado aí usando o underline. Você viu como ele leu? Ele falou anexo, underscore, retificação, underscore. Gente, que chato. Se aqui fosse só um traço, ele não ia ler o traço. Agora vamos ver o nome de arquivo usando o traço. Pegar um outro aqui, que está correto. Esse aqui, veja, vai depender do leitor da tela. Alguns vão ler edital 23/2020, alguns vão ler edital 23/2020. Vou novamente aqui ativar a extensão para fazer a leitura desse arquivo. Application /pdf edital 23/2020.pdf 76 Viu só? Ele não leu o hífen. Deixa eu desativar aqui novamente. Viu só que ele não leu o hífen? Então, se você quiser pensar no próximo, pensar em acessibilidade, você vai sempre usar esse padrão ao nomear os seus arquivos. Então, é tudo minúsculo. Se tiver mais de uma palavra ou tiver um número, você vai separar por traço, porque isso facilita o programa. Fazer a leitura para a pessoa que precisa, que já está usando o programa, é porque precisa para fazer a interpretação desse arquivo. Deixa eu compartilhar com vocês também uma experiência que eu tive lá em 2017, ao fazer um teste de acessibilidade com o professor. Eu lembro que ele entrou na página, no portal que eu estava fazendo o teste, e ele clicou para baixar um arquivo. Tanto no Windows, ou se você usa, por exemplo, o Ubuntu do Linux, quando você clica para baixar um arquivo, automaticamente ele vai para que pasta? Ele vai para a pasta Downloads. Isso dificulta muito quando a pessoa coloca um nome qualquer no arquivo, por exemplo, um nome genérico. Eu lembro que ele clicou
e o arquivo baixou. Na hora que o arquivo baixou, eu que enxergava, eu vi que o nome não tinha nada a ver com o conteúdo do arquivo. Na hora eu já fiquei, nossa, se ele não for agora lá na pasta de downloads, depois ele nem vai conseguir encontrar esse arquivo. Ele vai ter que ficar clicando e abrindo arquivo por arquivo para encontrar realmente o arquivo que ele precisa, porque o nome do arquivo não tem nada a ver com o conteúdo. Então, depois desse dia, desse teste de acessibilidade, eu passei a renomear os meus arquivos com um nome que realmente represente o que tem dentro do conteúdo do arquivo. Mas também cuidado para você não usar um nome muito extenso para nomear um arquivo. Assim, de 5 a 6 palavras, tá? Não precisa ser tão extenso. Agora vamos lá. Você deve estar se perguntando, Vivi, e por que letra minúscula, usar a letra minúscula e não usar a letra maiúscula? Por causa dos sistemas operacionais. Por exemplo, o Windows, ele não é case sensitivo. Isso é uma palavra mais comum para o pessoal da área de TI. O que é isso? Se você, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, ó, esse bloco de notas. Se eu salvar ele agora como? Por exemplo, eu vou colocar aqui, nessa pasta. Se eu salvar esse arquivo com o nome, por exemplo, nome arquivo. Vou salvar com esse nome. Nome arquivo. Vou salvar aqui. Tá tudo minúsculo, não tá? Tá. Se eu quiser salvar esse arquivo como, né? Eu ter 2 arquivos. Se eu colocar maiúsculo, olha só. Tá com o mesmo nome. O que mudou foi que o N é maiúsculo do nome e o A de arquivo é maiúsculo. O que acontece quando eu salvar? O Windows ele não é case sensitivo, ele não faz diferença entre letra minúscula e letra maiúscula. Então ele vai perguntar se eu quero substituir. Ó, vou salvar. Tá vendo? Ele tá perguntando se eu quero substituir. Aí eu escolho se eu quero sim ou não. Se eu vou colocar sim, ele substitui. Então ele substituiu. Se você usar um sistema operacional Linux, eu vou citar o Ubuntu ou o Lubuntu, que é o que eu uso, ele já é case sensitivo, ele faz diferença. Se lá você abrir um editor de texto aqui, salvar com esse nome do arquivo tudo minúsculo e arquivo salvar como, colocar um N maiúsculo, ou aqui eu colocar um A maiúsculo, ele vai aceitar você salvar sem pedir para substituir. Você vai ter 2 arquivos. Um arquivo com o nome arquivo, tudo minúsculo, e um arquivo nome arquivo com N e um A maiúsculo. Ele vai aceitar. Por quê? Porque ele é case sensitivo, ele faz diferença entre letra maiúscula e minúscula. Então, pensando nessa diferença que tem vamos dizer, de padrão de um sistema operacional para o outro, alguns é case sensitivos e outros não são. Então, por padrão, usa tudo minúsculo, então não vai ter problema de pedir para substituir um arquivo lá no Windows, tá? Então, por isso, use tudo minúsculo. Filha, e por que eu não posso colocar, por exemplo, aqui, eu digitar o nome do arquivo assim com espaço em branco? Por que eu não posso colocar assim? Não é que você não pode, você pode. O gerenciador de conteúdo que eu uso, que é o Plone, se eu fizer o upload de um arquivo que tem espaço em branco entre as palavras, ele automaticamente vai substituir por traço. Mas nem todos os gerenciadores de conteúdo são assim. Alguns você vai fazer o upload. E quando você fizer o upload e acessar, né, na URL aqui em cima, não sei se você já percebeu, tem algumas URL que entre as palavras tem porcentagem, porcento. Exatamente por quê? Porque aquele arquivo tinha espaço em branco entre as palavras. Então, você facilita a vida do usuário seguindo esses padrões. São pequenos detalhes, mas que facilita a vida do usuário, de quem vai baixar esse arquivo, facilita a vida da TI, quem recebe esse arquivo não precisar ficar renomeando. Mas eu sempre recebo o arquivo com underline, letra maiúscula, acento, que é outra coisa também. Você fazer o upload no arquivo com acento, aquele caractere com acento vai virar um outro símbolo. Aí vai depender do gerenciador de conteúdo que você faz o upload, vai depender da tecnologia que você está usando.
Então, para não haver nenhuma distorção em nome de arquivo, faça isso, segue esse padrão. Letra minúscula, se tem mais de uma palavra, separa por traço, facilita. Lembra do programa de tecnologia assistiva? Sempre que você for renomear um arquivo, lembra que alguém pode acessar esse seu arquivo e pode estar usando um programa de tecnologia assistiva. Então, se você usar um padrão que é recomendado para nomear um arquivo, aquela leitura vai ser de fácil leitura para aquela pessoa que realmente precisa ter acesso àquele arquivo. Então é essa a minha contribuição que eu quero deixar hoje para você, que a partir de hoje você faça uso aí no seu dia a dia de renomear seguindo esses padrões de acessibilidade para nome dos seus arquivos aí no seu computador. Então é isso e até uma próxima dica.